Bem, então, dando sequência aqui à nossa aula, nós vamos relembrar o significado de narração. Nós já vimos isso nas aulas passadas de língua portuguesa, mas agora a gente tem um propósito específico, porque a gente vai trabalhar com produção textual num novo gênero. Então, primeiramente, vamos entender mais uma vez, relembrar o que é narração. Tá aqui, ó. Nas HQs, a sequência das imagens com ou sem texto escrito forma uma narrativa, ou seja, uma história em que personagens praticam ações. Então, o texto narrativo, isto é, aquele que conta uma história, em geral é organizado em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Até aqui a gente entendeu, nós até utilizamos aquelas tarjetas na sala de aula, né? Para nos lembrar desses princípios. Ok, o que é a situação inicial? Ela é a parte inicial do texto, como o próprio nome diz, né? Onde nós vamos apresentar os personagens. Às vezes, é possível saber também quando e onde a história ocorre. Em seguida surge um conflito, que é aquilo que vai gerar ações e reações dos personagens dentro dessa situação inicial que foi colocada. E entre os principais fatos da história, o clímax é o momento de maior tensão dentro dessa história. E o desfecho é a parte final do texto em que ocorre a resolução do conflito. Quando nós estamos falando sobre narrações, sobre narrativas, nós estamos falando a respeito do quê? De uma composição textual onde nós vamos ser, possivelmente, um narrador observador. Mas também há o narrador que ele é o próprio personagem, onde ele vai narrar a situação do seu próprio ponto de vista. Quando a gente fala de um narrador que ele é personagem, ele vai ter esse princípio, essa partida do ponto de vista. Ele vai contar as coisas da maneira como ele enxerga. Ele vai experienciar aquilo que ele está dizendo a partir do modo como ele viu, como ele experimentou, como ele se colocou diante daquela situação inicial, diante daquele conflito. Com base nisso, a gente vai utilizar esse estilo de escrita para a gente começar a produzir uma autobiografia. Mas espera aí, tia. O que é uma biografia? Eu não sei nem o que é biografia para saber o que é uma autobiografia, né? Então, a autobiografia, ela é vamos dizer assim, é quando alguém escreve algo, né, sobre a sua própria história. Ou seja, bio significa vida. E grafia significa o quê? O ato de escrever. Então, quando alguém escreve a sua própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Então, por exemplo, você pode criar um texto a partir do seu próprio ponto de vista, sendo uma narrativa, só que você vai escrever algo sobre a sua vida. Então, aqui, na página 64 do livro, a gente vai ver o que é autobiografia. Tem uma autobiografia do João Marcos, que nós vamos ler agora. Aí você vai me acompanhar na página 64 do seu livro, tá bom? Então tá assim, muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. Tá vendo? Muitas pessoas me perguntam. Ele está falando dele, ele está falando de uma experiência que ele viveu. Então, continuando aqui, ó, na segunda linha. Você está aí comigo na segunda linha? E eu sempre respondo: da vida. Mendelevév e Telúria são frutos das minhas lembranças de convivência em família, principalmente com minhas irmãs na infância. Mesmo sendo diferentes e até com algumas pequenas briguinhas típicas de irmãos, nós nunca deixamos de nos amar e de querer ficar perto um do outro. Hoje, já adultos e morando distantes, mas sempre perto do coração, encontrei nas histórias em quadrinhos uma forma de lembrar e, sobretudo, expressar esses momentos divertidos que vivi através do Mendelevév, da Telúria, que é uma mistura das minhas duas irmãs.
viu? Ele está contando aqui nessa autobiografia algo que ele viveu, ou seja, ele sempre vai dizer: eu vivi, se tornaram especiais para mim, minhas irmãs, né? Então ele sempre vai se colocar como um personagem principal. Ele está narrando algo que aconteceu com ele, ok? Continuando, a segunda parte. Você vai começar comigo agora no segundo parágrafo, ainda na página 64, ainda no texto Autobiografia do João Marcos. Continua assim, ó. A maior parte das histórias desse livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão, pelo melhor lugar no carro, a busca pelos doces deliciosos que a minha avó escondia para procurarmos, a moeda plantada num vaso para ver se nascia um pé de dinheiro, as caixas de papelão, principalmente as grandes, que viravam poderosas naves espaciais, os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela, que foi a perda do primeiro dente. São várias histórias. Outras surgiram da minha observação de crianças, casos narrados por amigos e também da imaginação, que é sempre bem-vinda quando se quer contar histórias, inclusive em quadrinhos. Olha que interessante. Aqui, na biografia de João Marcos, nós estamos percebendo que ele está relatando, ele está contando, ele está direcionando fatos que ele viveu na história dele. Então, isso se chama autobiografia, né? O auto, dentro dessa palavra, significa dele próprio. Então, autobiografia. Bio significa vida, grafia significa escrever, auto próprio. Então, ele vai falar da vida dele, ele vai escrever da própria vida dele, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver os exercícios da página 65, tá bom? Então, a gente vai agora para a página 65, a gente tem o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4 e o exercício 5, tá certo? Eu quero ver você solucionar essas questões. Nós vamos lê-las bem devagar e você vai solucionar cada uma dessas questões, tá bom? Perguntinha 2. É para você assinalar a alternativa que indica o assunto do texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler está se tratando sobre as aventuras de um personagem mineiro? Está falando sobre a explicação sobre como surgem as histórias do Mendeleev e da Telúria? Ou está falando sobre a história de vida de um ilustrador? Você vai marcar o X na alternativa correta. Qualquer coisa você pode pausar esse vídeo para você poder escolher melhor qual a alternativa correta. A número 3, a pergunta é: quem conta a história da vida do João Marcos? É um amigo que conta a história dele? Foi o próprio João Marcos que contou a história dele? Ou foram o Mendeleev e a Telúria? Quem será que contou a história do João Marcos, hein, que a gente acabou de ler, hein? Você vai copiar nessas duas linhazinhas que tem aqui no exercício 3. Você vai copiar um pedacinho do texto que vai comprovar sua resposta. Que parte do texto você pode separar e escrever aqui que pode garantir quem escreveu essa história? Lembre-se que se é uma autobiografia, alguém está contando fatos da sua própria vida. Então, você precisa sempre escolher uma parte do texto que vai estar falando em primeira pessoa. Mas espera aí, tia, o que é primeira pessoa? Primeira pessoa é quando eu falo de mim. Por exemplo, a palavra eu, mim, me, né, minhas. Tudo isso fala de coisas que são dadas à primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Quando a gente tem os pronomes, que são palavras que, acompanhadas, podem substituir os substantivos, indicam posição relacionada a pessoas ou o discurso da pessoa que está falando, no espaço, no tempo. Então, o pronome é uma palavra que ela vai acompanhar
um sentido completo, mas ela vai geralmente substituir os substantivos. Tá bom assim? Nós temos a sequência dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu é o primeiro pronome. Então, a gente diz que é a primeira pessoa. Eu, primeira pessoa do singular. Eu sozinha, singular. Ok? Aqui no exercício 4, diz assim: o que motivou a escrita deste texto? Né? O que será? Qual foi o propósito? Qual foi a inspiração? Quem motivou? Quem inspirou? Né? O que aconteceu para que esse texto fosse escrito? Certo? Isso aqui você tem que parar, pensar, que aqui você vai escrever agora com a sua letrinha nesse espaço, tá bom? O que será que foi feito? O que aconteceu? O que motivou a escrita desse texto que foi feito pelo João Marcos? E na número 5, sobre a coesão do texto. Nós já falamos sobre coesão na sala de aula e nós entendemos que coesão é quando nós trabalhamos o texto de maneira que ele não vai ficar cansativo, repetitivo, ele vai ter uma organização e ele vai ter uma colocação de ideias claras, de modo que as palavras serão substituídas. A gente não vai ficar repetindo sempre a mesma palavra, mas vamos utilizar palavras que, colocadas no lugar de outras, vão dar o mesmo sentido, de modo que o texto fique sempre com fluidez para a leitura. Por exemplo, na página 65, onde você está comigo, no exercício 5, a letra A, diz assim: releia a frase que inicia o segundo parágrafo. Aqui diz: a maior parte das histórias deste livro surgiu destas memórias. Então, tem uma expressão. A expressão destas memórias vai se referir ao quê? Dessas memórias, me lembra o quê? Se eu fosse o João Marcos, você acabou de ler o textinho, o que eu responderia aqui? Que dessas memórias esse texto está falando? E aí na letra B está assim: a palavra outras, que inicia o último parágrafo, refere-se a quê? Então aqui lá no último parágrafo está dizendo assim: ó, outras surgiram. Outras o quê? Que outras é essa? Outras surgiram da minha observação de crianças. Do que ele está falando? O que significa essa palavra outras? Observe com atenção e responda a questão. Tá certo? Nós vamos agora para a página 66 do livro, tá bom? Se você estiver achando que eu estou indo rápido demais, você pausa o vídeo, volta na onde você precisa voltar e acompanha. Tá bom? Vamos lá, na página 66, no exercício 6, tá dizendo assim: a autobiografia é composta de 3 parágrafos. Se você voltar lá na página 64, você vai perceber isso. Que parágrafo é aquele espaço que a gente tem que deixar, né? Do início do texto. A gente até usou o dedinho, lembra? Para medir aquele espacinho que a gente chama de parágrafo, onde a gente tem que começar com letra maiúscula. Nós já conversamos sobre isso, você já conhece o que é um parágrafo. Então, agora você vai fazer uma relação com cada uma desses parágrafos, você vai relacionar cada um desses parágrafos com a sua ideia central, porque cada parágrafo ele vai determinar um assunto diferente. Por isso que nós separamos o texto em parágrafos, para ele ficar organizado, para que os textos tenham fluidez na leitura, começo, meio e fim. Então, eu tenho aqui a letra A, B e C. Na letra A, a gente tem o primeiro parágrafo, na letra B, a gente tem o segundo parágrafo, na letra C, a gente tem o terceiro parágrafo. Você vai colocar as letras A, B e C nos textos que você, ao ler, vai dizer: ah, isso aqui estava falando no primeiro. Para isso, você vai precisar voltar lá no texto e lê-lo mais uma vez, tá bom? Então, aqui diz assim: algumas histórias surgem da imaginação e de fatos relatados por colegas. É o primeiro, segundo ou terceiro parágrafo?
Aqui, ó, algumas histórias são criadas com base nas memórias de fatos vividos como as irmãs. Qual é o parágrafo? Primeiro, segundo ou terceiro? E aqui diz, os personagens Mendeleev e Telúria foram inspirados nas irmãs do cartunista. Aí você fica assim, que Mendeleev e que Telúria são esses que entraram assim de paraquedas nessa aula? Eles estão na página 58, quando nós lemos Histórias em Quadrinhos, tá bom? João Marcos, ele é o autor desses quadrinhos. Ele nasceu em Ipatinga, em Minas Gerais. Ele é professor. Ele também já trabalhou como chargista. Ele é ilustrador, roteirista. Ele trabalha, sabe aonde? Nos estúdios Maurício de Souza. É o criador da Turminha da Mônica. Ele trabalha lá também. Mas ele criou os personagens Mendeleev e Telúria, que são dois irmãos que sempre brigam, sempre discutem um pouco, e nós lemos essa historinha na sala de aula, nas aulas passadas. E ele se inspirou, né, em todas as experiências que ele viveu quando ele era menino, quando ele era garoto, e ele se espelhou nisso para compor esses personagens. Foram inspirados nas irmãs, né, do próprio João Marcos. Aqui na questão 7, está dizendo assim, você vai marcar os períodos de vida que o ilustrador fala em sua autobiografia. Ele fala que essas experiências, ele viveu em que época da sua vida? Ele viveu quando ele era criança? Ele viveu quando ele era bebê? Ele viveu quando ele era adolescente? Ele viveu na época atual? Então, você vai fazer um X nos quadrinhos que você acha, que você compreendeu, né, ao ler o texto, que o autor estava falando, que fase da vida dele ele estava falando ali, tá? Você pode marcar mais de uma alternativa, tá bom? Então, nós entendemos com isso que a autobiografia, ela é um texto em que alguém faz um relato de fatos vividos por ele mesmo. Isso aí nós já entendemos, ok? Então, para abranger todo o período da vida da pessoa, ou ser referente a um aspecto específico da sua vida, a autobiografia ela vai estar sendo utilizada, ou seja, vai ser o gênero textual utilizado para contar os períodos da vida das pessoas ou um aspecto específico, ou um fato específico, mas que a pessoa tenha vivido. Então, eu quero saber na pergunta 8 se há algum fato contado pelo ilustrador João Marcos que se parece com algo que aconteceu com você também. Aqui é uma resposta pessoal. Você pode pausar esse vídeo agora e solucionar essa questão de maneira bem calma. Lembre-se, o que será que o João Marcos viveu que você também já experimentou? Né? Será que surgiram histórias na sua imaginação? Será que você já ouviu histórias contadas por colegas? Será que você também tem irmãs ou irmãos que são iguais o Mendeleev e a Telúria? Então, você vai responder aqui nessa questão número 8. E finalizando aqui a página, a gente tem a pergunta 9 e a 10. Tá? A pergunta 9 diz assim: os fatos narrados pelo cartunista em sua autobiografia interferem na leitura das histórias por ele criadas? Sim ou não? Explique isso para os colegas e para o professor. Aqui, o que você pode fazer? Nesse momento, você vai gravar um áudio para mim, tá? Eu estou aqui à sua disposição nesse momento, te ouvindo. Você pode gravar um áudio para mim dizendo: tia, a resposta da questão número 9 é SSS. Você vai mandar um áudio para mim e a gente vai discutir esse assunto, ok? E a número 10 está dizendo assim: podemos sentir saudades de pessoas queridas, de lugares por onde passamos e de situações que já vivemos. Escolha um fato ou uma situação de que você tenha lembranças e relate-os aos colegas. Nesse momento, você pode apresentar objetos ou qualquer outro material que ilustre o que estiver relatando. Aqui fica a seu critério. Se você quiser mandar um áudio, você pode mandar. Se você quiser mandar
um vídeo, você pode mandar. Se você não quiser mandar o vídeo para compartilhar com os colegas, mas quiser mandar só para mim, você faz uma chamada de vídeo. Você liga para mim utilizando o recurso de vídeo. E aí você conta para mim brevemente se você tem aí algum objeto ou algum desenho, uma peça de roupa, alguma coisa que vai fazer você se lembrar de momentos especiais na sua vida. Coisas que você sente saudade, que você vai lembrar de pessoas especiais, de lugares por onde você passou, de situações que você tenha vivido. Então, esses primeiros fatos que você vai compartilhar comigo pelo WhatsApp, sem precisar escrever, são importantes para você identificar o que é uma autobiografia. Tá? Você vai contar para mim fatos que só você viveu. Então, você vai estar relacionando fatos que aconteceram na sua vida e que tem respeito com você, com a sua família, com algo que te é familiar. E você vai me participar da sua vida, ok? Então, nós vamos encerrar esse assunto por aqui, mas nós temos um segundo assunto que nós vamos estudar hoje, tá bom?